Olá, tudo bem? Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária, e hoje eu vou falar para vocês sobre duas rações super prêmio. Vou fazer uma comparação entre elas para você ver qual das duas é melhor para você poder dar para o seu gatinho com segurança. É a ração Especial Cat Prime e a ração Fino Trato. Vamos lá conhecer as duas rações detalhadamente? Então vamos falar sobre a Fino Trato Super Prêmio e a Especial Cat Prime. Eu vou fazer a comparação primeiro com relação à quantidade dos ingredientes. Então, quando você quer saber a quantidade dos ingredientes, você tem que olhar no rótulo da ração, você tem que olhar no site. Então, a gente está aqui no site da Special Cat Prime, olha aqui o exemplo, tá? Você também faz a mesma coisa com a ração Fino Trato. Eu venho aqui e vou descendo no site e procuro essa parte aqui, níveis de garantia. É aqui que está a quantidade dos ingredientes da ração. Então, eu passei esses valores que estão aqui para o slide que a gente vai ver agora no PowerPoint para fazer a comparação. Então, vamos lá. Então, você está vendo aqui uma tabela, que essa tabela é a tabela de referência dos valores que uma ração tem que ter. Então, é baseado nesses valores aqui que a gente vai comparar qual ração é mais equilibrada, é melhor. Então, vamos falar primeiro aqui das proteínas. Isso é uma tabela para ração de gato adulto. Então, aqui está falando que tem que ter no mínimo 26% de proteína. Então, vamos ver quanto a Finotrato tem. Olha, ela tem de proteína bruta 33%. Por ser uma ração super premium, não é uma quantidade muito grande. Poderia ser bem melhor. Vamos dar uma olhada aqui na Special Cat Prime. Também tem a mesma coisa, 33% de proteína bruta. Então aqui elas estão iguais. Agora vamos ver as gorduras, que aparecem com o nome de extrato etéreo. A gente vê aqui na tabela de referência que tem que ter no mínimo 9%. Como é uma ração de gato adulto sem ser castrado, você vê o valor aqui da Finotrato 17%. É um valor bom, uma ração para o gato que não é castrado. Então tem que ter uma quantidade maior de gordura. A Special Cat Prime já tem 12%. Eu achei um valor baixo para uma ração que não é para gato castrado. Então, nesse caso aqui, a Finotrato sai na frente do que a Special Cat Prime. Vamos ver agora, então, a matéria fibrosa, que são as fibras da ração. Aqui está falando que, olha, tem que ter uma ração, tem que ter no máximo 5%. Então, a gente tem que sempre procurar um equilíbrio na ração, né? A ração Finotrato tem 4%, então não é o valor máximo de fibra, mas é um valor bom. Isso aqui também vai variar muito, gente, do seu gatinho ter ou não dificuldade, né, de fazer cocô. A fibra é muito importante. Se o gatinho é um gatinho que tem mais dificuldade, uma ração com mais fibra é melhor para ele, tá? Vamos ver a Special Cat Prime. Olha, ela já tem uma quantidade menor de fibra, 3%. Foi o que eu falei para você. Essa sua escolha depende de como é o seu gatinho. No caso aqui, as duas têm uma boa quantidade, tá? Vamos ver agora a matéria mineral. Matéria mineral que eu falo sempre nas ações que você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher. O ideal é que ela seja menor que 8%. Mas olha aqui, nessa tabela de referência, o que que acontece? Ele fala que pode ter até 12%, mas isso aqui a gente não quer de jeito nenhum, mas pode ter. Então você tem que olhar bem a ração. Como é permitido, algumas rações, mesmo super prêmio, vão ter uns valores próximos a esse aqui. Então vamos olhar a Finotrato, olha, tem 8,5% de matéria mineral. Até que é aceitável, né, para uma ração super prêmio, mas mais que isso não dá, tá? Vamos ver a Special Cat Prime? Olha aqui, 7,5%, um valor melhor de matéria mineral. Então, nesse caso aqui, a Special Cat Prime sai na frente. Agora a gente vai olhar os prós e os contras. A gente comparou as quantidades, então agora a gente vai falar sobre a composição dos ingredientes. Então, a gente vem aqui no site, olha, você olha aqui onde a gente estava, na parte que está escrito composição básica. E é aqui que eu pego
o nome dos ingredientes que eu vou comparar para vocês agora. Então a gente começa pelas proteínas. A ração fino-trato, olha, tem a farinha de víscera de frango, tem o milho integral, farelo de glúten de milho e o hidrolisado de fígado. Para você levar em conta se uma proteína, se as proteínas da ração são de boa qualidade, ela tem que ter a maior parte dela de proteína de origem animal, porque o gato é um carnívoro, então a gente busca isso numa ração super premium, que são as melhores rações. No caso aqui, a gente nota que não tem carnes frescas, que algumas têm nas rações super premium. Ela começa com a farinha de víscera de frango. É uma farinha de boa qualidade também. Mas ela tem então aqui dois componentes só de origem animal. E os outros são proteína de origem vegetal. Não faz mal ela ter só ter proteína de origem vegetal, mas ficaria melhor se tivesse mais proteína de origem animal. Então vamos comparar então com a Special Cat Prime. Eu dei um positivo aqui, tá? Porque ela tem proteínas de boa qualidade, mas a gente vai comparar aqui agora com a Special Cat Prime. Olha a diferença, tá vendo? Tem a farinha de víscera de frango, ela tem uma proteína isolada de suíno, que é uma proteína melhor, já é selecionada, ele absorve melhor. Tem o ovo, olha aqui. Aí ela tem o milho, o farelo de glúten de milho, o hidrolisado também e a farinha de algas. Olha a variedade que ela tem de proteína de origem animal, melhor que a fino-trato. Você tem aqui uma, duas, três, quatro proteínas de origem animal. Então eu dei um ponto positivo por isso. E ela sai na frente então, porque ela tem uma quantidade maior de proteína de origem animal. E as duas tinham a mesma quantidade, que era 33%, né? Então, nesse caso, quem ganhou foi a Special Cat Prime. Então, vamos ver agora as gorduras. Ela tem óleo de aves como gordura principal. Essa aqui é a gordura, quando ela aparece, a gordura de origem animal também sai na frente, tá? Tem a presença do ômega 3, ômega 6 e o DHA, que é muito importante também para o crescimento, para a função cognitiva do animal. Então vamos comparar. E aqui a gente tinha visto no outro exemplo que ela tinha 17% de gordura, né? Então eu dei 2 pontos positivos pela quantidade, né, que é melhor do que a Special Cat Prime, pela qualidade. Então, o que a gente vê aqui na Special Cat Prime? A gordura de frango tem ômega 3 e 6, só que a quantidade é menor. Então, a Fino-Trato ganhou aí na matéria de gordura da ração. Vamos ver as fibras. A Fino-Trato tem polpa de beterraba e os prebióticos, que é uma boa composição de fibras da ração também. Então, deu um positivo aqui. A Special Cat Prime tem prebióticos mais probióticos. Comparando com a Fino-Trato, ela sai na frente porque ela ainda tem, além dos prebióticos, a presença dos probióticos. Então, no caso aqui, a Special Cat Prime ganhou na comparação das fibras. A matéria mineral. A Fino-Trato, a gente viu que tinha 8,5%. É uma boa quantidade, né? No máximo que pode ter uma ração, a meu ver. Só que a Special Cat Prime tem uma quantidade melhor, porque ela tem só 7,5%. Então, ela ganha na comparação da Fino-Trato. A gente vai falar agora do sódio. A Fino-Trato tem 2.500 mg por quilo. Não é muito sódio na ração. Então, é uma ração que tem uma quantidade boa de sódio. Se o seu gatinho bebe pouca água, não é a ração ideal para ele, porque o sódio ajuda a estimular a sede, né, no gatinho. Porque se você come um alimento com muito sal, você sente vontade de beber água. Funciona do mesmo jeito para eles. Então, o sódio depende como é o seu gatinho. Mas no caso aqui, é uma ração com baixa quantidade de sódio. A Special Cat Prime tem uma quantidade menor ainda, olha, 2.000 miligramas por quilo. Então, é a mesma coisa que eu falei para você. Na hora da escolha, você tem que pensar como é o seu gatinho. Se ele bebe uma quantidade boa de água por dia, então essas duas rações são duas ótimas opções de ração com relação ao sal para o seu gatinho. Então, vamos falar.
Elas, por serem rações super premium, elas trazem ingredientes de boa qualidade e que se preocupa também, ó, com a saúde bucal do gatinho. Então, elas ajudam a prevenir o tártaro. Isso é muito bom, porque a própria ração já vai fazer essa prevenção de tártaro. Quando você quer saber se a ração contribui, né, para prevenir o tártaro, você tem que procurar esse ingrediente aqui, ó. Tem um nome grande, né, mas é esse aqui, ó. Hexametafosfato de sódio. E no caso aqui, as duas ações têm. Então, um ponto positivo para as duas. Elas também apresentam o extrato de úca e zeólita, que diminui o odor das fezes, né? Os gatinhos, quando a ração não tem esses ingredientes, o cheiro das fezes dele é muito forte. Então, essas duas aqui contribuem também para que não tenha cheiro forte nas fezes deles. No caso, a Finotrato tem um pouquinho melhor porque ela tem um componente a mais, que é esse aqui. Então, eles têm vamos falar sobre os conservantes químicos da ração. Não é uma ração natural, né? Uma super premium só. E elas têm a presença dos conservantes químicos BHA e BHT, as duas. Então, eu pus aqui um ponto negativo, porque a gente sabe que já tem condições de não ter, né? Esses conservantes na ração. Então, elas ainda têm. Então, eu pus esse ponto negativo para as duas. Tá gostando da comparação? Viu quanto é importante você conhecer uma ração por dentro, analisando o rótulo? Então aproveita, curte, compartilha esse vídeo que essa informação é super importante. E não esquece de clicar no sininho para você receber sempre uma notificação quando eu fizer um novo vídeo. Agora eu vou falar dos transgênicos. Quando você quer saber se a ração tem a presença de transgênicos, olha, você procura esse triangulinho aqui com esse T maiúsculo. Quando tiver a presença dele, é porque a ração tem transgênico. Ó, as duas têm. Os transgênicos, gente, muita gente reclama, né, que quando aparece a presença do transgênico, eu ponho um ponto negativo. É assim. Não, se o gatinho comeu uma ração, não existe muitos trabalhos falando sobre a presença do transgênico na ração. Se o gatinho comer todo dia, ele vai apresentar algum problema lá na frente. Mas como também não existe nada falando a favor, e como a gente sabe que tem rações que não têm a presença de transgênico, quando aparece, eu dou esse ponto negativo aqui. Mas se você, mas não é isso assim, isso depende muito, tá, gente? Eu ponho porque eu sei que poderia não ter, tá? Com relação aos corantes, se você olhar assim, né, nessa comparação aqui entre as duas, a Special Cat Prime tem mais pontos positivos aqui, né? Ela sai na frente em alguns pontos, principalmente aqui, ó, na proteína, matéria mineral, que é finotrato. Porém, tem uma coisa que a Special Cat faz, aí que eu já comparei para vocês na linha Prêmio Especial, e infelizmente aparece aqui na linha Prime também, que é a presença desse corante caramelo 4, que você já, não sei se você já ouviu falar, não é o pior corante que tem. E ele é muito discutido também na alimentação de humanos, que traz uma série de problemas se você ingere durante muito tempo, né? E essa ração tem, mesmo a linha Prime. Então aí acaba que a gente deixa de lado, né? E dá a vitória aqui para Finotrato, por causa da presença desse corante muito forte, que nem precisava, né? Poderia ser melhor. Então a gente chega à conclusão do que eu expliquei para vocês, que apesar do Special Cat Prime ter uma composição melhor, a presença daquele corante faz com que a gente não escolha ela como a melhor ração, mas sim a Fino Trato, que é uma ração super premium de qualidade também. Agora que você sabe qual das duas rações eu comparei e analisei como sendo a melhor, se você decidir trocar pela ração que seu gatinho está comendo, faça isso bem devagar. Os gatinhos estranham a mudança rápida na ração. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a esclarecer bastante sobre como dar uma boa alimentação para o seu gatinho e muito obrigada pela atenção. Eu fiz um guia completo sobre como escolher rações para gatos. É um guia ilustrado com mais de 170 páginas, onde eu analiso junto com você 48 rações.
você vai aprender a como escolher uma ração não pela embalagem, mas pelo rótulo, de uma maneira simples e prática. Você nunca mais vai escolher uma ração do mesmo jeito. Vamos lá conhecer o guia por dentro? Para você descobrir qual a melhor ração, é você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino, qual é a dieta certa, e a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois começamos a falar sobre a água, um dos nutrientes mais importantes para a vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas, te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber para que serve cada um dos minerais, a importância. Depois a gente passa para a gordura da ração. Quais rações que você deve evitar, quanto que tem que ter em cada ração. Depois passamos para as fibras, quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos para os carboidratos. Por que uma ração tem tanto carboidrato? Se o gatinho é um carnívoro, todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importantes para a vida do gatinho, onde você vai achar a quantidade de vitamina no rótulo da ração. Passamos aqui para o segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração em detalhe para você saber se essa ração corresponde a uma boa alimentação para o gatinho. Então a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem, se o que está escrito na embalagem vai estar cumprindo realmente o que o fabricante está prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete? Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes, os níveis de garantia da ração, os ingredientes das rações, primeiro ingrediente. Depois que você aprender os três, comparar junto com você as rações. E na última parte, uma parte especial aqui que eu fiz para você sobre rações do trato urinário, as rações para prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho para você.